Seja bem-vindo a mais um episódio do Profissional Cast, o podcast dedicado a falar sobre carreira, liderança e ambiente corporativo com profissionais de extremo sucesso, onde toda semana, às 7 horas da manhã, a gente tem um episódio novo para que você possa aprender experiências práticas, direcionamentos claros, para que você possa pegar, aplicar e acelerar o teu crescimento profissional. Hoje eu estou com um convidado super especial, que eu confesso que eu recebi uma recomendação incrível para que ele estivesse aqui compartilhando a sua história, a sua trajetória, e eu pedi uma apresentação dele. Jaime Almeida, filho de Dona Nina e senhor Joaquim, professor mestre em comunicação e mercado, leciona nos programas de MBA da USP e é professor convidado da Fundação Dom Cabral. Que currículo. Vice-presidente e partner da FESA Group e anteriormente atuou por 32 anos na indústria farmacêutica, com a carreira executiva nacional e internacional em empresas como Roche, Boehringer e Abbott. É conselheiro de administração no terceiro setor, inclusive, na Casa José Coutro, Instituto Pactuar e Instituto FESA Croma, e membro do comitê executivo do IVG. Que honra receber você aqui, Jaime. Seja bem-vindo ao Profissional Cast. Muito obrigado, Rodrigo, pelo convite. Uma alegria estar aqui com vocês. Que privilégio. A gente estava conversando um pouquinho sobre qual era o tema central que a gente conversaria hoje. E na minha cabeça veio de maneira muito clara que é o profissional que as empresas procuram. Quando eu olhei a tua trajetória, a tua história profissional, toda a tua ascensão de carreira e principalmente aquilo que você tem feito dentro do Grupo FESA hoje, eu imaginei que o profissional que as empresas procuram seja uma resposta que você pode encontrar e compartilhar com a gente aqui nesse episódio. Eu então queria começar, antes até de ouvir um pouquinho da tua história, te ouvir sobre qual é o profissional que as empresas procuram hoje. Eu não acredito que exista um perfil único, Ok. né? Mas eu acredito que tenham atribuições de competências, de habilidades únicas que são esperadas. Então, eu dividiria talvez em dois grupos. Um grupo de habilidades humanas, né? Acho que hoje as habilidades humanas, como comunicação, como flexibilidade, como poder de controlar, dentro do bom termo, suas emoções, de ter o olhar de cuidado com as pessoas que, consequentemente, vão impactar negócios. Eu acho que são algumas das habilidades humanas que são esperadas, né? Depois tem as famosas soft skills, né? Que são também muito importantes. E aí, dentre elas, eu acho que a gente vai encontrar um grupo bastante importante de pessoas que consigam se adaptar. Okay. Então, a adaptabilidade acho que é uma competência extremamente importante. Nós vivemos num mundo e mudança, né, permanente. E depois de um período aí de 2 anos sem saber o que aconteceria do mundo dentro da pandemia, de repente a gente sai para um mundo que está tentando se reencontrar em diversos aspectos. Num determinado momento, acho que provavelmente você e muita gente imaginou que o mundo se transformaria de uma forma mais afável, mais amigável, e o que a gente viu foram estourar guerras e conflitos e desavenças, enfim. Mas o mundo corporativo não está diferente, ele está buscando ainda se reencontrar. Quem é que vai para o escritório, quem é que trabalha híbrido? Eu quero contratar gente de onde, né? Então, eu acho que as empresas estão olhando muito para quem consegue se adaptar a todas essas mudanças, a essas demandas diferentes e, ao mesmo tempo, ter a sua capacidade humana crescente e focada, né? Então, o perfil não é único, mas eu acho que essas habilidades, competências, elas têm sido cada vez mais demandadas. Total. Eu tenho refletido muito sobre essa pergunta, né? O profissional que as empresas procuram, inclusive, é o título do livro que eu estou escrevendo. Ah, que bacana. E eu refleti muito sobre aquilo que as empresas procuram, aquilo que os profissionais desejam alcançar. E nas minhas análises, eu fui entendendo que existe um padrão que cada vez mais, para altas posições, ele é necessário. Primeiro, o profissional que as empresas procuram, eu considero que é o profissional SA. O que é que significa isso? Aquele que olha e faz a gestão da sua carreira como negócio. Aquele que tem 3 P's. Eu costumo falar que é aquele que tem propósito, ou seja, um significado de fazer aquilo que ele faz, que ele é protagonista fazendo aquilo que ele faz, mas, acima de tudo, que ele entrega a performance no lugar que ele faz parte. Dentro do ambiente corporativo, você precisa ter isso, né? E a última coisa é aquele que utiliza estratégias, posicionamento e comportamento
corporativos para ser e fazer a diferença no seu ambiente de trabalho. Então, eu tenho refletido muito sobre isso, entendendo que, como você comentou, né? Óbvio que tem soft skills, tem hard skills, tem ambiente de comportamento. Eu anotei aqui que você falou de adaptabilidade. Eu tive um líder que ele me falava com muita frequência. Ele falou, Rodrigo, no ambiente de trabalho, a única coisa constante é a mudança. E eu preciso estar me adaptando e me reciclando frequentemente. E quando eu olho para esse contexto, quando eu olho para a tua trajetória, você precisou fazer isso, se adaptar por muitas vezes, em diferentes contextos. Compartilha um pouquinho da tua história para a gente conhecer um pouco mais. Bacana. Eu antes de falar da minha história, queria só te dizer que eu acho que vai ser bacana no seu livro você considerar também, dentro desse arcabouço, né, que você está desenhando, algo que eu acho que as empresas deveriam estar procurando mais intensamente, que é a diversidade de pessoas. Né? Então, eu acho que nós estamos num mundo corporativo ainda muito masculino, muito branco, muito sem deficiências, muito hétero. Né? Então, eu acho que tem um espaço para trazer diversidade de uma forma muito concreta, com talentos, com gente com muita potência, para dentro desse ambiente todo. Né? Faz sentido. Bom, minha carreira, Rodrigo, ela começou a ter algum tempinho já, né? Eu comecei a trabalhar com 8 anos de idade. Eu comecei a trabalhar numa fábrica de luvas e o meu primeiro emprego durou 20 dias e eu fui demitido. Né? Eu chorei muito. Eu falei pro meu pai, puxa, pai, como é que eu perdi o emprego, né, e tal. E ele falou, é a vida, né? Assim, de forma muito simples, muito como serena, a vida como ela é, assim, né? Eu não alcançava a alavanca de uma máquina que eu precisava operar. E aí foi uma demissão, como dizem hoje, muito humanizada, né? Quando você crescer, você volta que a gente te admite de volta, né? Mas meu pai, ali conduído com a situação, ele rapidamente me ajudou a me recolocar. Eu fui trabalhar no mesmo trabalho dele, onde ele era empregado, que era uma barraca de batatas na Feira Livre. Então, durante 3 anos, os 3 anos seguintes, eu vendi batatas. Mas eu posso fazer uma pergunta? Claro. Você começou aos 8 por necessidade ou por vontade? Era um misto dos dois. Tá. Primeiro que eu sou de uma família preta, pobre, lá da periferia da Zona Leste de São Paulo. Então, ter um chocolate era uma vez por mês no dia da compra do mês, né? Então, meu pai ali se esforçava, era um evento. E se você comesse aquele chocolate no dia que ele chegou, acabou. Até a próxima compra do mês. Sim. A gente, graças a Deus, nós nunca passamos fome, mas eu vi a minha mãe fazendo ali a gestão super cuidadosa, né? Do pedaço de carne que ia para o prato de um, do outro e assim por diante. Então, era uma família de posses restritas, né? E eu sempre escutei meu pai falando da importância de você ter uma casa própria, de você conseguir comprar um terreno para construir um quartinho, assim como a gente via a casa sendo construída, né? Um quartinho aqui, emenda com a cozinha, e daqui a pouco chega mais filho, e aí tem mais um puxadinho para mais um quarto. Aquilo estava na minha cabeça permanentemente. Então, chegou um momento que eu falei, pô, eu queria ter um quichute novo, queria pensar numa bicicleta, coisas que não viriam organicamente ali. Então, fui atrás desse primeiro emprego por essa razão. E depois, então, desse episódio do primeiro emprego, 20 dias, fui para a Feira Livre, que foi a minha grande escola de comunicação, de marketing e vendas. O que eu aprendi depois nas escolas, nas pós-graduações, ajudaram muito, mas na prática foi ali, né? Foi naquele começo de carreira, entendendo o que era vender batata ao lado de outras 5 barracas de batata e era tudo batata, né? Como é que se diferencia? Não é na batata, é no atendimento, é na comunicação. Então, isso para mim, foi ganhando importância e me dando de volta um tremendo senso de poder fazer, né? De poder realizar. Então, fiquei na feira há 3 anos, aí depois, eu digo, muito maduro, fui convidado para ir para uma farmácia, que era a farmácia do bairro. E ali eu falei, não vou, estou feliz aqui onde eu estou, fazendo o que eu faço, né? E meu pai, os colegas na feira, falaram, não, vai lá, aqui você fica sujo, trabalhando, carregando batata para lá e para cá e tal. A farmácia é um lugar limpo, um lugar, né, todo bacana de estar.
E eu fui. Ninguém me falou que a farmácia era limpa porque alguém limpava, né? E eu, imagina, eu fui limpar a farmácia. Naquela época, a seringa ainda era de vidro, então tinha que limpar a seringa, esterilizar. Mas eu aprendi uma profissão ali e fiquei em farmácia 10 anos. Então, comecei lá fazendo faxina e fui até gerente de loja. Numa carreira que eu me orgulho bastante e que acabou por influenciar minha vida inteira. Até hoje, porque... Estando na farmácia, eu conheci o profissional do laboratório farmacêutico, que vai para vender, né? Que vai lá para negociar produtos. E eu achava extremamente elegante aqueles caras chegando ali todos arrumados, né? Chamando remédio de medicamento e com seus fuscas ali sempre limpinhos, coisa e tal. E eu olhava e falava, puxa, como é que será, né, que alguém se torna isso? E conversava com um, com o outro, perguntava bastante. E eles diziam, primeiro, que tinha que estudar, né, tinha que ir para a faculdade. E depois que tinha que buscar, tinha que ter a persistência ali e tal. Então, 14, 15 anos, eu comecei a fazer minha poupança para poder pagar a faculdade. Na época não tinha os sistemas de financiamento, tampouco o sistema de cotas, enfim. E então... Quando cheguei no momento de ir para a faculdade, não tive dúvida de buscar alguma coisa que me ajudasse a encaminhar para a realização desse sonho, né? E fiquei 3 anos batendo de porta em porta, fazendo entrevistas, né, até o dia da primeira oportunidade como vendedor. E foi uma oportunidade muito interessante, importante para entrar, mas financeiramente catastrófica. Fui ganhar quase 40% do que eu ganhava na farmácia, já numa posição boa que eu tinha ali, né? Mas valeu muito a pena. Esse primeiro emprego durou 1 ano, aí eu fui para a Roche, que era o maior laboratório farmacêutico no Brasil, né? Uma empresa multinacional. E ali recebi muito treinamento, muitas oportunidades de realizar, de aprender e fazer, né? E foi interessante também porque depois do primeiro, onde eu tive que ir lá buscar durante 3 anos para chegar, aí quando eu fui para a Roche, participei de um processo de seleção complexo, com muita gente. Interessante que eram 7 vagas em São Paulo e eu fiquei em 8º lugar. Aí um colega que ficou em uma das primeiras posições, não foi naquele momento, acabou indo mais tarde. E eu fui chamado, né? E entrei e lá fiquei por 5 anos. Mas daquele dia até hoje eu nunca mais procurei emprego. Eu nunca mais mandei um currículo para tentar um emprego. Eu sempre recebi os convites, né? Então, aquele começar cedo, aos 8 anos de idade, ele teve, na minha vida, todo um significado. E eu acho que a gente está aqui conversando hoje porque eu comecei lá, né, muito cedo. Porque quando eu cheguei aos 20 anos... eu já tinha 12 de experiência, né? Então já era um jovem maduro demais para a idade e ficou mais fácil de conseguir furar a bolha social e chegar a lugares que não eram lugares necessariamente para pessoas da minha origem, da minha etnia. Então isso acabou sendo muito importante. E uma vez entrando nessa indústria, muito rapidamente se passaram aí 32 anos, né? E de muitas oportunidades, de um volume de aprendizado incrível, de muitas realizações, de muita gente boa que eu conheci no Brasil e no mundo afora. Mas você sabe que eu recebi um alerta de carreira muito cedo, como eu comecei minha vida gerencial aos 24, 25 anos de idade. Eu participei de um workshop na PUC, onde tinha uma palestrante que era a Rosa Benhoft. E Rosa é uma mulher peruana, especialista em carreira e mentoria, e Rosa fazia um alerta que se você começa a sua vida de liderança muito cedo, o que você vai fazer aos 35, aos 40 anos de idade? Então ela alertava, olha, é muito trabalho duro, é muita realização para você continuar tendo oportunidades e sabendo que nas empresas só tem um presidente, só tem um grupo pequeno de diretores, e então o espaço uma pirâmide. Limitado.
Então, se você começou cedo, trate de pensar na sua segunda carreira, na sua terceira carreira, assim por diante. Porque você vai viver bastante e em algum momento você vai ficar ali frustrado, deprimido, se estiver fazendo o tempo todo a mesma coisa. E eu, então, comecei a me questionar a partir daquele dia o que eu faria se não fosse estar dentro de um laboratório farmacêutico, né? E rapidamente eu descobri que seria na sala de aula, né? Que seria meu lugar. Por que rapidamente? Rapidamente porque eu pensei o que eu gosto de fazer, né? Eu gosto de comunicar, eu gosto do ambiente de aprendizado. E eu sempre tive em vários dos meus professores ídolos, né? Pessoas que eu admirava muito. Referências para você. Referências para mim, pelo saber, pelo comunicar, pelo cuidado. Então, era era uma profissão que eu admirava muito. Eu sou biólogo de formação, então meu estágio de faculdade foi como professor. Mas não tinha como seguir pensando em construir uma carreira com melhor retorno financeiro, sendo muito objetivo. Então, eu já trabalhava numa coisa que eu queria e gostava, que era na indústria farmacêutica, e seguir como professor me custaria alguma coisa. Então, eu deixei a carreira de professor para mais tarde, quem sabe um dia. E depois de escutar a Rosa, eu falei, puxa, é essa conexão. Então, por isso que foi rápido pensar na carreira acadêmica. Eu te perguntei sobre isso porque eu faço mentorias, né? Eu faço palestras, mentorias, enfim. E eu tenho percebido muito que existe hoje, particularmente mais do que existia antes, uma procura pelo propósito. Hoje eu sinto que as pessoas se questionam muito mais do que se questionava antes. Antigamente eu tenho que ter uma carreira para eu ter um carro, eu ter uma casa e eu construir ali o mínimo necessário para minha família. Uma carreira de sucesso antes era mais conectada com isso. Até porque as antigas gerações passaram por momentos, como você comentou, né? Guerra, incertezas, inseguranças de diversos aspectos. Então a gente vem aprendendo, né, com as nossas famílias assim sobre o que é uma carreira de sucesso. É interessante que a tua carreira foi completamente diferente da trajetória da tua família, até porque aos 11 anos você fez a transição de carreira. Você fez a transição de carreira aos 11 anos e você encontrou ali um novo caminho, nova possibilidade que proporcionou a gente estar olhando para trás e você tendo todo esse orgulho. Mas hoje eu me deparo com muitos profissionais refletindo o seguinte: poxa, Rodrigo, como é que eu descubro meu propósito? Como é que eu encontro meu propósito? Como é que eu pego o tempo no trabalho? Que eu faço muitos profissionais refletirem que mais de um terço da nossa vida a gente está no trabalho. Mais de um terço do nosso dia a dia a gente está no trabalho. Não adianta ir lá só pelo dia 30. Não faz o menor sentido. É extremamente caro. Então, você precisa começar a se questionar. Obviamente que não é um mundo de flores. Tem responsabilidade, necessidade que você tem que cumprir. Mas é importante quando você define ali a tua carreira, você vê um caminho que você vai se orgulhar lá na frente. E eu tenho utilizado muito, eu te perguntei isso sobre essa reflexão, eu tenho utilizado muito o Ikigai. Não sei se você... Sim. Provavelmente imaginei que você tinha conhecimento sobre isso, que é aquilo que fala o seguinte: o que é que você ama fazer, o que é que você faz bem feito, o que é que você recebe para fazer e o que é que faz bem ao mundo através daquilo que você faz. E uma vida cada vez mais conectada e, entre aspas, com um propósito, onde você vê um significado forte, é quando você consegue conectar essas 4 respostas através do teu trabalho. Só que foi muito fácil para você. Foi. Eu acho que tem sido. Eu acho que a vida comigo tem sido extremamente generosa em oportunidades, em pessoas. A mesma Rosa que fez aquela fala lá atrás, né, num workshop, eu a procurei anos depois, porque eu me vi num momento em que eu já estava dentro de uma carreira gerencial. Na verdade, quando eu a procurei, eu já estava numa carreira como diretor de empresa, estava feliz na universidade e já fazia muita orientação de carreira, com mentoria para outros profissionais. E eu vi algumas tomadas de decisões a partir dessas conversas de carreira, como uma ex-aluna que estava numa empresa já há 14 anos e ela dizia, puxa, eu não cresço mais. Quando a gente começou a conversar, na verdade, a gente percebeu que ela já vinha crescendo muito, 14 anos na mesma empresa, mas fazendo coisas diferentes, em 6, 7 posições diferentes, com gestoras diferentes.
Mas ela estava numa empresa que trabalhava com comércio exterior e ela não tinha o idioma inglês e precisava ter para dar os próximos saltos ali de carreira, né? E numa conversa dela, um dia ela chega, me escreve dizendo: olha, professor, super obrigado, você me ajudou muito, pedi demissão ontem. E eu falei: como assim pediu demissão ontem? Ela falou, que foi que eu te falei? Falei: como assim, né? E ela foi para a Austrália estudar inglês. Nunca mais voltou, tá lá até hoje, né? Constituiu família e tal, foi lá. Mas ela foi lá para desenvolver o que faltava, que era justamente a questão do idioma. Sim. Né? E ali eu falei, com esse caso, mais outras situações, eu falei: bom, bacana, tô adorando fazer isso, mas eu quero me preparar melhor até para situações e momentos de tomadas de decisões mais extremas. E aí procurei Rosa. No primeiro momento, a assistente dela disse: olha, a Rosa trabalha com empresas, ela não atende pessoa física e tal. Aí eu brinquei e disse assim: olha, ela atrapalhou minha vida, agora eu preciso ajudar a arrumar, né? E ela falou: como assim? Eu falei: olha, um dia ela disse que tinha que saber da segunda, terceira carreira, eu tô querendo arrumar a minha terceira, a primeira e a segunda vão bem, obrigado, mas preciso... E ela falou, foi lá, conversou, enfim, falou: olha, Dona Rosa vai te receber por meia hora. Esse primeiro encontro durou 3 horas e até hoje... Rosa foi minha mentora por alguns anos e até hoje a gente trabalha juntos numa série de coisas, inclusive uma iniciativa super bonita que depois comento aí com você. Mas ali eu percebi que também em momentos de senioridade sua, profissional, você precisa buscar alguém que tenha um olhar que vai te ajudar a te aproximar do que você quer fazer, para melhorar o como, para endereçar... Direcionar. E para mim, por exemplo, nesse momento, a Rosa foi extremamente importante, né? E eu passei, inclusive, a partir dessas conversas, ela foi minha mentora e me formou mentor, né? Que foi um trabalho, assim, eu tenho um orgulho imenso de o que eu sei de mentoria, eu devo à Rosa, né? Então, eu acho muito bacana quando eu percebo que, ao passo que minha carreira foi desenvolvendo, os meus mentis e minhas mentis também foram mudando de nível, né? Então, cada vez mais estar preparado para o próximo nível. Então, hoje eu sou super feliz de poder, de um lado, mentorar um jovem em situação de vulnerabilidade social numa das ONGs onde eu atuo, ou poder mentorar um presidente de uma empresa com carreira super bem desenvolvida, né? E poder transitar nesse meio todo. Então, eu entendo que a carreira é alguma coisa que a gente precisa, de fato, encontrar propósito, porque você tem que gostar de fazer o que faz, você precisa se desenvolver permanentemente. Total. Né? E entender o que é premium aqui, né? Quem está fazendo isso melhor para eu poder buscar esse caminho, esse rumo de excelência e me desenvolver para chegar lá. Total. Quando eu te perguntei sobre a decisão, né, aos 8 anos, por necessidade ou por opção, é porque eu me vi um pouco disso aos 14, né? A minha família era muito simples e aos 14 anos eu precisava ajudar. E eu comecei a trabalhar aos 14 como call center, não era porque eu queria, era porque a minha família precisava. E essas histórias, eu me emociono e me conecto muito, porque é a realidade da grande maioria de nós brasileiros, né? E muitas vezes a gente toma decisões pela condição que a gente está. Só que nem sempre a gente consegue, depois disso, olhar para frente e entender como mudar a condição através do nosso trabalho, das nossas escolhas. Óbvio, cada um tem a sua vida, cada um tem sua condição, cada um tem o seu cenário. Só que aos 14 anos eu comecei a trabalhar, aos 19 eu estava jogando futebol profissional, que era o meu grande desejo, ser jogador de futebol profissional. Só que, mais uma vez, a condição bateu na porta, né? Minha mãe e meu padrasto ficaram desempregados aos 19 anos. E a condição para eu jogar futebol naquela época era se eu tivesse passado numa universidade pública. Uhum. Porque a minha mãe me chamou e falou: ó, deixa eu te falar, eu não consigo pagar uma universidade para você, não consigo pagar uma faculdade. Ou você passa numa pública, ou você não vai conseguir estudar. Aí eu falei: e o trabalho? Eu disse: o trabalho é para botar o dinheiro em casa. Então era um contexto desafiador. Como eu falei, assim, é a realidade de muita gente no Brasil. E naquele momento ali, aos 19 anos, eu falei: ó, mãe, eu vou abrir mão do meu sonho pela nossa família. Não me arrependo, eu tenho o maior orgulho disso.
Porque, na minha opinião, Jaime, a minha principal equipe é a minha família. Coloquei isso, inclusive, nas minhas redes sociais, né? Lá no meu Instagram. A minha principal equipe é a minha família. Só que ali eu falei o seguinte, beleza, essa é a minha situação, essa é a minha condição. Ok. Como é que eu mudo isso? Foi uma pergunta que eu me fiz. Como é que eu mudo isso? E uma coisa que eu comecei a analisar é que eu entrei na faculdade e eu tinha expectativa de aprender a crescer e me destacar lá. Sendo sincero contigo, eu não consegui aprender isso lá. Né? Tive meu diploma, tive minha graduação, meus conhecimentos, relacionamentos incríveis. Eu fui para o MBA também com essa expectativa. No MBA, particularmente, que eu fiz, eu tive grandes conhecimentos, fiz grandes relacionamentos em networking e eu aprendi conhecimentos muito práticos sobre determinados temas. Mas a ser promovido eu não aprendi lá. A como me destacar em reunião eu não aprendi lá. A como negociar uma remuneração, como fazer uma troca de emprego eu não aprendi lá. E quando eu parei para analisar, eu disse, poxa, com quem eu aprendo isso? E aí me veio a reflexão. Rodrigo, você vai aprender a crescer com quem já cresceu. Olha a cabeça, vê os cabelos brancos, respeita e escuta. Foi essa a reflexão que eu tive. Não necessariamente tem que ter cabelo branco em termos de experiência, mas eu falei, o caminho mais rápido de aprender é com quem já cresceu. E aos 19 anos eu falei, eu vou ouvir as pessoas crescerem. Então eu comecei a analisar dentro do meu ambiente, do círculo de pessoas que eu tinha conhecimento dentro da empresa, fora da empresa. Eu vi, poxa, essa pessoa conseguiu crescer. Chegava junto para ela e falava, como é que eu faço para crescer? Como é que você conseguiu crescer? E essas pessoas, eu não sabia, hoje eu soube, que são mentores. Que é exatamente isso que você falou. Só que ainda não é tão cultural assim as pessoas buscarem por mentores na área de desenvolvimento, carreira, liderança. A gente aprende o aspecto da educação, alguns conseguem ir até o MBA e pós-graduação, alguns conseguem intercâmbio, outros níveis de educação, mas mentoria eu imagino que a gente começou um pouco mais forte nos últimos anos um pouco disso. Acho que Rosa foi pioneira. Super pioneira. Rosa fez a publicação do primeiro livro sobre mentoring no Brasil. E Rosa... Que ano? Você lembra? Eu não sei, eu não lembro o ano. Mas te mando a referência. É antigo. Já faz um bom tempo. Tá. Conteúdo muito atual. Ok. Mas depois dessa, ela já fez outras publicações atualizando o próprio livro, né? E Rosa hoje é uma mulher com mais de 80 anos, com uma vida ativa de uma forma incrível, absolutamente incrível, que causa admiração e impacta a carreira de muita gente, de altos executivos, de grandes empresas, e ao mesmo tempo, no terceiro setor, impacta Sim. a vida de pessoas também. Eu vejo a mentoria na mesma linha que você, acho que tem um potencial gigante. Eu hoje atuo em mentoria em diferentes momentos. Eu atuo na universidade, então uma das minhas disciplinas no MBA da USP-Exalc é mentoria. Levo isso para o trabalho dentro da FESA. Então, dentro da FESA, nós tanto temos trabalho para fazer mentoria direta para profissionais, mas também de desenvolver programas de mentoria para instituições. Treinando mentores, preparando mentees para assumir protagonismo nesse processo. E hoje, assim, tenho a felicidade de ter rodado e estar rodando inúmeros processos super robustos de mentoria com profissionais super seniors em C-level, mas também de estar no terceiro setor fazendo a mesma coisa. Então, de desenvolver. Então, acho que é oportunidade de desenvolvimento de carreira para todo mundo. Quem tem uma mentora, um mentor, tem uma mão muito forte ali de suporte na carreira, né? Então, eu acredito muito. Faço mentoria voluntária, faço mentoria profissional, mas acho que é uma ferramenta de transporte. Total. De lugar, de possibilidades e de fortalecimento muito grande também. Eu gostei muito desse aspecto de mentoria porque eu fui crescendo na indústria farmacêutica, que eu entrei aos 19. Eu entrei como representante, né? Fui crescendo até uma posição executiva também aqui em São Paulo. E chegou uma fase da minha carreira que eu refleti muito sobre o meu propósito. Eu sempre tinha clareza que era fazer a diferença na vida das pessoas. E eu entendi, depois desses anos, depois desse crescimento, foram 7 promoções em 6 anos, então foi algo muito acelerado. Rodrigo, por quê? Primeiro, mentores. Segunda coisa, capacidade de ter propósito claro, protagonismo na minha posição e entregar performance por onde eu passei. Se você me perguntar, você tinha esse plano de ser promovido mais de uma vez por ano? Obviamente que não.
É utópico você pensar que você consegue fazer isso da maneira prática, mas eu sempre tinha os meus planos em direção ao próximo nível. Eu tinha um alvo a longo prazo e eu entendi os melhores caminhos para isso, mas eu jamais conseguiria fazer isso sozinho. Jamais. E principalmente quando você chega numa posição gerencial, o teu crescimento está totalmente conectado àquilo que o teu time entrega e o desenvolvimento que você faz para alguém assumir o teu lugar. Eu entendi isso muito claro, né? Isso é um grande receio dos líderes, mas quando eu fui refletir sobre a minha movimentação de carreira, depois de passar um tempo inconformado, falei o seguinte: para eu ser mentor, o que é que eu preciso oferecer às pessoas que eu vou compartilhar? E eu já fazia isso. Falei, um mentor é aquele que tem 3 principais pilares. Eu quero te ouvir sobre isso, para entender tua visão, mas para mim é alguém que tem conhecimento, alguém que tem experiência, mas acima de tudo alguém que conseguiu resultado. Não necessariamente no mesmo nicho ou ramo de atuação, mas conhecimento sobre pessoas, desenvolvimento, experiência na carreira dele, na prática, vivência. Óbvio que quanto mais nichado, maior a contribuição, mas acima de tudo resultado na carreira dele e na carreira de outras pessoas que ele teve impacto de proporcionar. Qual o significado ou visão que você tem sobre mentoria? E é o meu último parêntese. E quando as pessoas me perguntam, tá, Rodrigo, me explica um pouco mais. Eu falo, mentor é o Waze. Como assim? O Waze sabe o teu ponto de partida e você coloca lá o teu ponto de chegada. O mentor é alguém que vai com você do caminho inicial até o caminho final. E, se necessário, ele vai mudar a rota. Só que, além do Waze, ele também pode mudar o ponto final. Por uma possibilidade que talvez você não consiga enxergar. O que é mentor para você? Eu quando penso em mentor, na minha carreira, eu tenho 4 pessoas que tiveram um papel assim, muito forte, né? O primeiro foi meu pai, que foi um mentor de carreira quando eu era aquele garoto lá de 8 anos e começou a me ajudar a entender que a vida era assim mesmo. Perder o emprego, de passar por diferentes... Mundo real, que é aquele que a gente comentou. Diferentes necessidades e possibilidades também, né? O meu segundo mentor, eu não tenho a menor dúvida, foi um rapaz chamado Jurandir, que trabalhava na farmácia e que foi um condutor para mim de... Olha, esse é um caminho bom, isso aqui você não deve fazer. Vai por aqui. Vai por aqui. E Jurandir foi instrumental naquele meu desenvolvimento de criança para adolescente, chegando na vida adulta, né? Tanto nas questões profissionais, mas também muitas questões formação como homem, pessoais, ser humano. como ser humano. Então, foi uma pessoa super importante. Depois, mais tarde, lá por volta dos 20 e poucos anos, eu conheci Pilar. Pilar é uma mulher espanhola, esposa de Manolo. E eu fui estudar espanhol com Manolo. Depois Manolo me fez a minha alfabetização em espanhol, me passou para Pilar. E ali eu ganhei uma mentora de vida, né? Então, uma pessoa que eu admiro muito. Estudei 6 anos com eles e até hoje somos amigos. Manolo já partiu para Encantaria, mas... então, Pilar é uma amiga querida e que foi minha mentora durante muito tempo. Eu, quando era vendedor no primeiro laboratório, foi quando eu conheci Pilar. E ali pela segunda, terceira aula, um dia ela me chamou de canto e falou assim, olha, nós precisamos cuidar do seu desenvolvimento, né? E eu falei, não, estou feliz agora, consegui um emprego, né, que era um emprego para cima do sonho já, porque era o emprego dos sonhos numa empresa que eu nem sonhava, né? Então era muito incrível. Ela falou, não, mas a questão não é essa, hoje já está feito. O tema é que você vai ser presidente de uma empresa. Então, isso vai demandar de você muito desenvolvimento. E eu ri, ela falou, não ria. Eu estou falando sério com você. Então, eu não tive entendimento. E ela falou, não, com o tempo você vai entender. Você não está aqui para fazer o que você faz hoje. Você tem um caminho para trilhar. Isso está dentro de você e vai sair. E meio como bruxaria, né? Meses depois eu recebo um convite para um jantar no dia do meu aniversário. Pensei até que era por conta do aniversário a ligação na casa da minha mãe. A pessoa que me chamou falou, não sabia que era seu aniversário, não, mas talvez seja um presente. E a gente foi jantar no dia seguinte e ele estava me convidando para começar a minha carreira gerencial. Então, eu era vendedor numa empresa e recebi um convite para começar a carreira gerencial em outra empresa. Sem a experiência de gestor na indústria farmacêutica, fui ter em outra, né? E quando eu conto isso para Pilar, ela
ela ironizou comigo. Ela falou, tá, me conta a novidade. Isso eu já sabia, né? E aconteceu aquela vez, e aconteceu outra. E eu me lembro o dia que eu recebi minha primeira promoção para o nível de diretoria, quando eu me emocionei e falei, preciso contar para Pilar. Foi a primeira pessoa que veio na minha cabeça. Não foi nem para noiva, foi para Pilar, né? E eu liguei para ela e ela também se emocionou, né? E ela me dizia, mas não acabou ainda. E depois de um tempo conversando, eu falei para ela, Pilar, agora eu não quero mais. Agora para mim já, assim, já deu. Eu acho que o preço de uma carreira executiva, ele chega com as benesses também, né? Então, tô bem. Mas veio outra para uma carreira de diretor internacional, hoje estou lá na FESA como vice-presidente. E não é que no terceiro setor eu acabei assumindo a presidência do conselho da Casa José Couto, que é uma ONG que tem 35 anos de vida e tal. E nesse momento eu falei, bom, de um jeito ou de outro, a previsão da Pilar aconteceu na minha carreira, né? Então, uma pessoa que enxergou em mim algo que eu nem sonhava lá atrás. Então, Pilar foi uma mentora de forma muito, muito concreta na minha vida. É um pouco que a gente falou, acabei de comentar. Ela pode mudar o teu destino final. Mudou várias vezes a rota. Eu nem sabia que eu tinha dinheiro para pagar essa corrida. Mas essa é a capacidade de um mentor e de uma mentora, é te levar para um caminho que talvez você nem tenha a visão que você consegue chegar. Mas eu fiquei curioso pra caramba com a situação. Só queria dizer que a quarta é a Rosa, né? Então, falei dos três, né? Essa estava nítido já. Já estava dito, mas vou deixar registrado. Essa estava muito clara, mas eu tenho uma pergunta para fazer. E até para a gente contribuir para o aspecto de maneira prática. O que é que Jaime fazia para receber esses convites e ir crescendo de posição em outras organizações, ou até dentro das organizações, sem ter que estar colocando currículo, atualizando o LinkedIn? Vamos colocar nos dias de hoje. Bom, acho que primeiro que o LinkedIn nem pensava não tinha, né? Pois é, por isso que eu falei. Existir, né? Eu acredito que dentro da dinâmica da minha carreira houve um fator de ter começado muito cedo. Esse começar muito cedo fez diferença. Amadurecimento. Então, eu acho que eu sempre fui muito maduro para a idade, né? Então, hoje, aos 56 anos de idade, eu sou um bom senhor de 80. Né? Mentalmente. Mentalmente, assim, né? Eu vou fluindo muito bem entre crianças, adolescentes e idosos, mas eu tenho amigos com 80 e tantos anos de idade. Sabedoria. Com sabedoria, com quem eu convivo, parecendo que eu tenho a mesma idade, né? Então, eu acho que esse amadurecimento precoce, trazido pelo realizar, pela responsabilidade. Me lembro que ali, com 12, 13 anos de idade, eu fiz o meu primeiro crediário para pagar 18 prestações de um aparelho de som. E foi uma colega de família que abriu esse crediário, porque eu não tinha como abrir. Sim. Então, ela foi lá e abriu esse crediário e eu tinha a obrigação de honrar aquilo mensalmente, né? Então, para mim, foi algo importante, né? Acontecimentos como esse. Trabalhar numa farmácia era muita responsabilidade. Com 14 anos eu aplicava injeção, fazia curativo, né? Que eram coisas que em farmácia de bairro aconteciam. Era responsabilidade também. E ajudar a pagar a conta de luz, de água em casa, né? Ajudar a fazer a compra do mês, era responsabilidade. Então, teve uma carga de responsabilidade muito cedo que foi gerando outras coisas também muito cedo. Então, aquele sonho da casa própria, que eu tinha lá quando garoto com 8 anos, acabou se realizando com muita dificuldade financeira no primeiro momento, mas aos 25 anos de idade, né? Que é bastante pouco provável para a maioria, né? Raro. Então, mas começou ali. E eu acho que, então, os convites vieram porque quando eu pegava um trabalho, eu queria ser a melhor pessoa para entregar aquilo. E não era para olhar e competir com os meus colegas, mas era de fazer um melhor. Eu queria ver aquele garoto que vendia batata na feira, mas vender a batata era um pedaço. Mas trocar receita, né? Levar uma receita nova, usando batatas, era alguma coisa. Então, quando vendedor, eu fiz laços de relacionamento humano com muita gente que eu tenho amizade até hoje. Então, lá de trás,
eu tenho muitos relacionamentos. Anteontem, eu estava no Hospital das Clínicas fazendo uma palestra a convite de uma aluna funcionária do HC. E eu lembrei da minha carreira de ter passado ali dentro daquele hospital, trabalhando como vendedor tantas vezes. Com a Catarina? Com a Catarina. E, de repente, estou lá, numa outra circunstância, como um professor convidado para conversar com os diretores do hospital, profissionais que eu já admirei tanto, né? Escutei nomes ali de profissionais que eu visitei, inclusive, né? E tantos outros profissionais da área administrativa. E a minha fala foi para levar a reflexão sobre a importância do ecossistema, né? O médico é importante dentro do hospital, a nutricionista também, a enfermeira também, o pessoal de administração também. Então, eu não falei isso com ninguém, mas vou contar aqui para você que eu fui dormir às 2h30 da manhã, terminando essa reflexão para chegar lá preparado da melhor forma possível. Então, em absoluto, eu consigo pensar em fazer alguma coisa se não for para levar da melhor forma possível. E eu acho que à medida em que você faz isso, alguém percebe também, né? Então, acho que o convite das empresas vem por isso. Acho que tem um atributo que é a raridade, que você vai desenvolvendo de alguma forma, que as pessoas vão desenvolvendo, os profissionais vão desenvolvendo. E quando você consegue oferecer alguma coisa com raridade, isso torna-se atrativo, né? Então, acho que isso é fator importante também. E eu acabei tendo também oportunidades de atuar em mercados raros, em mercados mais complexos, entender desses mercados e poder contribuir com instituições e com as suas derivações, até chegar lá no paciente que está na ponta, né, dessa cadeia toda que foi essa indústria onde eu trabalhei. Nos dias de hoje eu busco influenciar positivamente instituições através da alta liderança para impactar pessoas que estão construindo suas carreiras, né? Mas de tal forma que a empresa se torne melhor para ela própria. De tal forma que a empresa possa falar, puxa, vale a pena demais investir em pessoas, porque nós temos nos tornado melhores ainda a partir do momento que a gente faz isso com maior persistência, né? Com mais investimentos em pessoas. Total. Eu percebi 3 coisas aqui que você comentou, né? Eu estudo e avalio muitos profissionais que crescem e eu tento entender um pouco do padrão que acontece ali para os profissionais que chegam numa posição executiva, alta liderança e que vão crescendo de maneira significativa, como aconteceu na tua trajetória. Algumas coisas foram marcantes que eu percebo que é padrão. Primeiro, a mentalidade que o seu principal concorrente no mundo corporativo é você. Esse é um padrão de quem chega em alta posição, porque muitos se perdem no meio do caminho, olhando para o lado e deixando de focar na frente. Ou deixando de focar para dentro, no autoconhecimento, na autoavaliação, no desenvolvimento interno. Eu acho que isso ficou muito claro diante daquilo que você falou. Outra coisa foi ter um entendimento, e essa é uma das principais palestras que eu tenho feito nas empresas hoje, que é ser a solução para a sua posição. Pouca gente tem essa mentalidade. Pouquíssima gente entende que o teu trabalho é ser a solução para a tua posição. Pouquíssima gente. Muita gente entende que está lá para entregar horas, pelo dia 30, pelo dia 15, ou simplesmente para fazer o que tem que ser feito de maneira básica. Não. Você está na tua posição para ser a solução para ela. E notoriamente você foi fazendo isso. Mas para mim, do que você comentou que teve um impacto muito grande que eu observo, é o posicionamento 360. Porque quando você é convidado para assumir uma posição de liderança numa outra organização e alguém está vendo que você tem esse perfil e te convida para ir para lá, cara, essa pessoa enxergou que você já estava no próximo patamar. Antes de você estar lá na carteira, você estava no trabalho, no dia a dia. E quando eu olho para a minha trajetória profissional, eu vi que foram 7 promoções em 6 anos na última experiência, eu tive outras em outras empresas, mas eu só fiz 2 processos seletivos. Um para entrar e outro lá dentro. Porque eu entendi que o mundo corporativo, diariamente eu estou em processo seletivo. As pessoas me observam, as pessoas me julgam da minha empresa, de outras empresas, no mercado, hoje no LinkedIn, em qualquer lugar. E esse teu crescimento profissional, e eu estudei a tua trajetória, eu imagino que você foi fazendo isso de maneira muito natural. E as pessoas enxergavam esse valor em você de maneira explícita, assim. Foi isso? Eu acredito que sim. Eu acho que eu sempre tentei aproveitar muito bem as oportunidades. E oportunidade para mim não é
a oportunidade de ser promovido. Acho que ser promovido é uma consequência. Total. Né? Oportunidade é você ganhar espaço com maior responsabilidade. É você poder se tornar responsável por algo além do que você tem hoje. Então, quando eu digo para você, eu quero influenciar empresas, para mim isso é algo enorme, gigante. Porque influenciar empresas é poder levar uma razão pela qual algo deveria ser feito nesse caminho. E não é convencimento verbal, oral, né? É convencimento, a influência pelo convencimento através de um valor que vai ser percebido por quem toma a decisão. Então, estar no lugar que eu estou hoje, para mim, é super importante olhando para isso. Então, eu quero olhar para lugares que abram espaço para carreiras de pessoas que, como eu, começaram de uma forma, talvez sem referências, talvez sem grandes perspectivas em determinados momentos, mas que precisam furar a bolha e avançar. Né? Então, eu acho que comigo aconteceu muito nesse sentido. Eu sempre tentei extrapolar e ganhar. Tem um momento da minha carreira que eu decido... Olha, adoro negócios, adoro marketing, vendas, planejamento estratégico, mas eu quero ir para recursos humanos. E eu já tinha um cargo de diretoria naquela época. E o meu gestor, que era presidente da empresa, ele falou, olha, não dá. Não dá, porque você já chegou num patamar que eu não tenho hoje como te colocar dentro de recursos humanos. Né? E esses não dá, não é possível, para mim sempre foram o combustível extra que eu precisava para fazer acontecer. Né? Então, esse gestor em especial, que para mim foi o melhor gestor que eu já tive na minha carreira, foi meu gestor por 11, 12 anos, em diferentes períodos, ele naquele momento ele me fez parar para pensar como é que eu vou fazer para trabalhar com atividades de recursos humanos, como eu estou fazendo hoje no meu trabalho. Né? Então ali... O não te fez refletir. Muito. Construir um plano. E agir, refletir e agir imediatamente. Reflexão não tira a gente do lugar. Porque ele falou, não, você não tem formação na área, corri fazer outra pós-graduação. Já tinha pós-graduação, já tinha mestrado, mas fui fazer outra pós-graduação, né? Ganhar conhecimento teórico. Aí quando tinha algum projeto, precisamos fazer tal coisa, assim, tal... e eu escutava ali na mesa de diretores, mas não temos recursos, tal, eu faço. Era associado a pessoas, eu faço. Então eu comecei a me voluntariar para acumular atividades que fossem relacionadas ao desenvolvimento de pessoas. Houve um processo, por exemplo, de certificação no programa de excelência chamado Class A, e não tinha patrocinador no grupo de pessoas. Eu gostaria de fazer isso. E fiz e coordenei e fomos aprovados com nota máxima dentro do critério e a partir daí você vai começando, bom, então eu posso. Porque ele disse que eu não posso, eu posso. Né? Na universidade eu chamei meu diretor e falei, olha, eu quero mudar de cadeira, quero ir para a área de pessoas. Você foi se posicionando, eu né? Eu fui me posicionando, eu já tinha me posicionado para mim mesmo, fui dizendo para fora, e fui me aproximando de como fazer isso. Então, eu acho que tem muito a ver com isso. Os nãos têm que ser combustível para você poder fazer acontecer. Total. Porque eles vão acontecer. Faz parte do processo. Faz parte do processo. Aconteceu ontem, vai acontecer depois de amanhã e de novo, de novo, de novo. O que você faz com eles é o que talvez aí fator de diferenciação. Você está falando, eu estou na minha cabeça aqui, para a gente fechando aqui esse episódio, que a gente ficaria muito mais, obviamente. Eu preciso te interromper e voltar lá atrás, quando você definiu principais atributos de mentor, para te falar duas coisas. Eu acho que também ser mentor, né? Característica do mentor, você botou 3, eu vou trazer mais um que eu acho muito importante, que é a intencionalidade. Então, mentor é alguém que tem intencionalidade. Claro, tem que ter experiência, tem que ter entregue resultados, mas tem que ter genuinamente a intenção de contribuir. De transformação. De transformação. Independente da posição. Independente da posição. Tem que ter essa contribuição. Essa intenção de fazer a contribuição acontecer. Né?
Então, eu acho que esse entra no primeiro antes dos 3 que você botou. Concordo e lá contigo. no final, eu acho que tem que ter o desejo do desenvolvimento humano, né? Não que seja no final, ele vai acontecer durante todo o tempo, mas acho que dos 3 que você colocou, eu colocaria um antes e um ali no final, que é o interesse pelo desenvolvimento humano, porque as pessoas são muito diferentes. Tá? E a gente tem que aceitar as diferenças e potencializá-las, né? Então, só não queria sair sem deixar Essa mensagem. essa mensagem aqui. E é interessante porque eu falei dos 3 P's no começo, né? Que é o profissional que as empresas procuram, na minha percepção, é aqueles que têm propósito, protagonismo e performance. De acordo com aquilo que você foi falando, você tinha muita clareza desse propósito, desse impacto que você quer gerar no mundo corporativo, nas carreiras e nas empresas. E essa movimentação, cara, é improvável você sair da área de marketing e vendas e para a área de pessoas. É muito improvável. E eu parando para pensar, eu fiz esse movimento. Olha aí. Eu fiz esse movimento, porque eu também estava nessa área. E, ao mesmo tempo, você foi super protagonista dessa movimentação, de preparação em termos de curso, capacitação, de posicionamento, de projetos, de ações, de um jeito incrível. Só que, ao mesmo tempo, sempre entregando performance. E, assim, qual conselho você daria? Eu não vou falar do conselho para ter uma carreira de sucesso, que eu imagino que também isso é consequência, mas para que os profissionais se sintam realizados através das suas carreiras. O que você diria para essas pessoas? Durante 6 anos, na última empresa que eu trabalhei, eu fui convidado para contar minha história para os considerados jovens talentos globais. Tá. Então, eu saía daqui, ia lá para os Estados Unidos para contar a minha história. Na primeira vez, eu falei, gente, mas tem tanta gente, uma empresa com 60 mil funcionários, eu era um dos 3 que ia contar a história de carreira lá. Eu falei, o que viram na minha carreira que eu ainda não captei, né? E eu fui pensando o que eu ia falar para aquelas pessoas todas, né? Então, ali no voo, peguei um tempo para pensar nisso. Confesso que não tinha me preparado com tanta antecedência. E aí eu cheguei à conclusão de que pessoas que são felizes no seu trabalho são pessoas que crescem em diferentes direções. Eu conheço profissionais que fazem a mesma coisa há 30, 40 anos. Eu tenho amigos que foram vendedores, propagandistas em laboratório quando eu fazia isso e que seguem fazendo e estão felizes fazendo. Né? Tem uma pessoa que eu conheci trabalhando na limpeza numa agência de publicidade e ela continua fazendo um trabalho parecido, tem mais de 20 anos isso. E você conversa com ela, é uma pessoa feliz, sabe? Uma pessoa realizada. Da mesma forma que eu conheço executivos. Agora mesmo tem um amigo que está lá na Espanha e recebeu mais uma promoção, se tornando responsável por Espanha e Portugal. E é um cara super feliz no trabalho dele, né? Então, eu acho que ser bem-sucedido na profissão é encontrar aquilo que te faz feliz de verdade. Não quer dizer que vai ser perfeito, mas eu acho que a gente tem que ir tentando. E, para isso, tem que ter a coragem de poder mudar, mas tem que ter o desafio de se melhorar, né? De provocar melhorias internas de conhecimento, de reflexão, de pensamento, de poder olhar um pouco à frente como é que eu me coloco naquele outro lugar. Eu desenvolvi uma matriz nessa jornada de mentoria, desenvolvimento de carreira, que eu chamo arquitetura de carreira. São 2 páginas. Na primeira, você coloca ali onde é que você está hoje, o que você faz hoje, quais são as competências, conhecimentos que alguém que estivesse ali para ser o melhor profissional deveria ter. E aí você pinta de azul o que você já tem e de vermelho o que você não tem ou está desenvolvendo. Depois você volta lá no primeiro cargo que você ocupou na sua carreira e faz a mesma coisa. O mais recente é o que você tem mais vivo, né? Claro. Depois você volta ali, faz desde o início da carreira e vai olhando o que ficou em vermelho para trás. Em seguida, você pega para onde você quer ir aqui. E aí você coloca lá, para ser esse melhor profissional, o que está. Talvez eu não conheça, vou buscar o Rodrigo para me dizer o que precisa ter esse profissional. Né? E aí você vê quais são os seus azuis que preenchem aquela lista e o que é vermelho que você eventualmente vem carregando ao longo da sua carreira, inclusive no dia de hoje, que vai te impedir de chegar lá. Sim.
E aí vem a segunda página, que é a pauta de aprendizagem, que você vai colocar como é que você precisa, o que você precisa fazer para aquilo. Ações, recursos, pessoas. Talvez não seja um MBA, mas talvez seja uma conversa com um especialista. Talvez seja uma leitura de uma biografia, talvez seja um TED Talk que vai te ajudar a refletir, talvez seja escutar às 6 horas da manhã o professor Clóvis de Barros Filho com as reflexões dele. Talvez seja simplesmente buscar um profissional da área e falar, escuta, me conta um pouco da sua história. Né? Então, eu acho que escutar histórias, como você disse que faz, é extremamente rico e nos enche de novas possibilidades. Então, Total. Ainda que não seja uma receita única, mas eu acho que tem aí muita coisa, um caminho para a gente se desenvolver. Eu quero te agradecer muito, muito. Essa conversa aqui, super reflexiva que a gente teve. Pelo teu tempo. Agradeço. Por você compartilhar tuas experiências, compartilhar a tua percepção sobre isso. E por ter essa missão, tá muito clara, né? De impactar, fazer e ser a diferença no mundo corporativo. Esse é o objetivo do Profissional Cast. Esse é o objetivo da minha vida, da minha família, do meu negócio. E ter uma conversa tão rica como essa contigo, como foi, para mim é um privilégio muito grande. Tá? Obrigado por ter vindo ao Profissional Cast. Obrigado por me convidar, por abrir as portas, me receber e a gente ter esse espaço de troca. Obrigado. Que bacana. Como é que as pessoas fazem para te acompanhar, se elas quiserem te acompanhar? No LinkedIn, Jaime Caetano de Almeida. No Instagram, Jaime Pai do Jaime. Que legal, que legal, que legal. Mas obrigado de verdade, porque foi um diálogo de muito impacto. Eu não tenho dúvida que as pessoas que estão nos acompanhando também vão ter as suas carreiras impactadas através desse podcast aqui, desse episódio, tá? Bacana. E eu quero agradecer a você também, que passou esse episódio inteiro aqui com a gente. Imagino que tua cabeça está borbulhando agora, né? Fervendo com ideias, com reflexões. Eu acho que o que Jaime trouxe pra gente foi uma visão mais 360 de como a gente pode olhar a nossa carreira. Aspectos de posicionamento, aspectos de tomada de decisão, mas acima de tudo, como você pode ser o protagonista da tua própria carreira. Mas ao mesmo tempo, como você pode ter pessoas para te levarem em patamares que talvez você nem imagina que possa chegar. Esse foi o episódio dessa semana do Profissional Cast. Na próxima segunda-feira, 7 horas da manhã, eu tô por aqui. Se você ainda não me segue no Instagram, Rodrigo Barbosa IG, diariamente eu tô compartilhando conteúdos de extremo valor para você que você possa se destacar, acelerar e ter uma carreira com propósito, protagonismo e altíssima performance. Até o próximo episódio.